Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Neste mês de abril, a cristandade, o cristianismo em todo o mundo, irá celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus dentre os mortos. Essa é uma data de extrema importância, fundamental importância para a fé cristã. A morte expiatória de Jesus na cruz permitiu o perdão dos nossos pecados e a sua ressurreição dentre os mortos é a garantia da nossa própria ressurreição. E a questão é essa: como nós iremos viver ou temos vivido esse tempo da ressurreição de Jesus? Hoje pela manhã o pastor Jefferson abordou esse assunto, né, e também foi uma palavra muito abençoada nesse sentido, de nós estarmos olhando para este evento único na história, porque a única pessoa que de fato ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Então é muito importante que nós, como crentes, possamos nos lembrar disso e marcar, de fato, essa data. O texto que nós abrimos, mantenha a sua Bíblia aberta, diz no seu início: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por enquanto, até esse versículo 16. Diz o texto: naquele mesmo dia. Que dia? Primeiro dia da semana. O primeiro domingo da ressurreição da história. Por isso, nós, como cristãos, nós observamos o domingo, nos reunimos no domingo para celebrar a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Esse é o dia do cristianismo. E o texto diz que dois homens caminham pela estrada, saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús. E essa aldeia distava a 11 quilômetros de Jerusalém. E aqui só menciona o nome de um deles, Cleopas. Alguns acham, comentaristas, acham que Lucas era o outro. Ele que escreveu esse texto. Pode ser, mas não é uma coisa certa. E aqueles homens estavam abatidos, estavam frustrados, estavam decepcionados, caminhavam sem qualquer esperança. E de repente um outro viajante vem e se coloca ao lado deles e começa a caminhar com eles. E o viajante, no versículo 17, acompanhando a sua Bíblia, para e pergunta: que é isso que está preocupando vocês? À medida que vocês caminham, ou seja, aquele viajante notou no rosto daqueles homens, na sua atitude, na sua maneira de caminhar, que eles estavam abatidos, que eles tinham algum problema. E começa ali um diálogo entre aqueles homens. E aí diz o texto que eles param entristecidos. E Cleopas perguntou: mas como é que pode? Você é a única pessoa que esteve em Jerusalém nestes dias e não sabe o que aconteceu ali? Porque a situação estava pegando fogo, todo mundo comentando aquelas coisas que haviam acontecido, a cidade estava em polvorosa. E o viajante, interessante, parecendo inocente, diz: quais? Quais? Certamente Jesus ali queria ver a versão deles, o que eles iriam dizer a respeito daqueles acontecimentos. E no versículo 19 em diante, eles têm uma atitude um tanto incoerente.
Diz o versículo 19. Ele lhes perguntou quais, e explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles reconheciam que Jesus, o Nazareno, era um varão profeta, era um homem poderoso em obras, em palavras, era alguém que tinha muita autoridade naquilo que fazia. Ou seja, reconheciam que Jesus realizava aqueles sinais que indicavam que ele era o Messias. Jesus uma vez disse: se vocês não creem na minha palavra, creem pelo menos por causa das obras que eu realizo. E eles, a si mesmo, estavam desiludidos, caminhavam sem esperança. E por que isso? Se eles haviam visto, reconheciam que Jesus era um homem poderoso, era um homem diferenciado, era um homem que tinha poderes. Por que eles estavam tão abatidos e tão frustrados, se afastando daquela cidade? E no versículo 21, que eu já li, eles mostram a razão da sua frustração. Ele diz: olha, nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir a Israel. E aqui é um ponto de extrema importância. Estes homens mostram o resultado de uma teologia errada, que eles haviam aprendido e que impedia que eles vissem que Jesus de Nazaré era o Messias. Por quê? Porque eles esperavam essa palavra redimir, eles esperavam uma redenção política, que o Messias viria para tirar Israel de sob o jugo romano, ele viria para pôr Israel no topo das nações novamente, e iria governar o mundo a partir de Jerusalém. Isso é que eles haviam aprendido dos rabinos, das escolas aonde eles frequentavam. E eles dizem: olha, isso já é o terceiro dia, e nada aconteceu. E nós estamos realmente desiludidos, estamos abatidos, porque esperávamos alguma coisa grandiosa, e isso não aconteceu. E podemos parar aqui um pouquinho, irmãos, e pensar nos nossos dias. Quantos hoje estão como aqueles dois caminhantes de Emaús, caminhando na sua vida entristecidos, abatidos, às vezes sem esperança, estão desiludidos e se afastam de Cristo, se afastam de Jerusalém, se afastam da igreja do Senhor, porque estão realmente frustrados. Frustrados porque alguns que deixam a igreja, deixam porque julgam que a igreja ou ela é de direita ou ela é de esquerda. E se a pessoa é ao contrário, sai da igreja. Alguns acham que a igreja deveria participar mais ativamente da redenção política e econômica da nossa nação. E guiados por pastores e líderes que às vezes desconhecem a Bíblia ou a interpretam de maneira errada, não compreendem a palavra de Deus. Muitas pessoas estão sendo influenciadas por esta visão deturpada da obra de Jesus, como estavam aqueles discípulos de Emaús. E por isso acham, se afastam de Deus, se afastam de Jerusalém,
se afastam porque tem uma visão deturpada, uma teologia errada. A importância, nós vemos aí, da doutrina correta, da teologia correta, para não sermos enganados. Porque, irmãos, a redenção que Jesus veio trazer, ela não é política, não é econômica. Jesus nunca disse que a sua igreja seria poderosa politicamente, que a sua igreja seria poderosa economicamente. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos uma vida confortável e cheia de bens materiais, nunca. Em momento algum na sua vida, Jesus falou contra o cruel domínio romano sobre a nação de Israel. Ele não era indiferente, ele sabia disso. Você se lembra que diante do governador Pôncio Pilatos, governador romano, Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Mas Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Jesus disse: eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Eu vim para dar vida eterna àqueles que o Pai me der. Vejam a diferença das palavras de Jesus, da missão que Jesus veio trazer e daquilo que aqueles discípulos e o povo judeu esperava e até hoje espera. Mas, irmãos, essa visão errada da Bíblia, da teologia, pode conduzir a desastres pessoais e a desastres políticos, inclusive. E eu quero dar aqui um exemplo moderno, atual, de onde que uma visão errada da profecia pode chegar. Todos nós sabemos dessa questão da mudança da embaixada brasileira para Jerusalém. Temos que sair na mídia toda hora. O presidente esteve lá em Israel, e a gente sabe daquela confusão que deu. E transferir a embaixada para Jerusalém por pressão de líderes evangélicos, dispensacionalistas, é um absurdo. Baseados numa interpretação errada da Bíblia, eles defendem a reconstrução, a construção do terceiro templo, ali na esplanada onde está a mesquita islâmica, e pensar que um reino eterno, milenar de Jesus a partir de Jerusalém, isso é uma aberração bíblica. Mas era a ideia que aqueles discípulos tinham. E a ideia que muitos têm hoje nos nossos dias na igreja evangélica. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. O presidente chegou a assinar um livro lá dizendo que ia apoiar a construção do terceiro templo. Para que isso? Reconstruir um templo para matar de novo bezerros, animais, desprezando por total e completo o sacrifício de Jesus? Por isso, irmãos, misturar teologia e teologia errada com política vai levar a um desastre político e a frustração de muitas vidas, como aconteceu com aqueles discípulos. Isso nunca deu certo na história. Isso sempre levou à frustração os seguidores de Jesus e a desastres políticos terríveis. Basta você ler a história da igreja. É uma tragédia anunciada dentro de uma igreja que se afasta cada vez mais da palavra de Deus. E aqui fazer uma ressalva, para que ninguém me interprete mal. Eu aqui não estou discutindo decisões políticas do governo. Estou discutindo uma decisão política baseada numa interpretação errada da Bíblia. Jerusalém tornar-se capital do Israel político
e a construção do terceiro templo não apressarão a vinda de Jesus, como alguns defendem. E é preciso que isso aconteça para que Jesus venha. Não. Nos sermões proféticos, Jesus nunca falou sobre isso. Em Mateus 24:14, ele disse, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. O sinal é a pregação do evangelho a todas as nações. Não isso que muitos estão forçando ou incentivando que aconteça ali naquela nação de Israel. Então, irmãos, vamos ter cuidado com isso. Aqueles discípulos estavam abatidos, desiludidos, porque não conseguiam ver Jesus do seu lado, caminhando com eles. Não acreditaram na ressurreição. Vejam aí os versículos 22 em diante. Ele diz assim, olha, é verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Vejam bem, eles tinham evidências materiais, físicas, de que de fato o túmulo estava vazio. Dizem, é verdade que algumas mulheres foram lá. Olha, é fato que não acharam o corpo de Jesus. Não creram no testemunho daquilo que viram e daquilo que as pessoas anunciavam. Eles queriam ver para crer. Eles conhecem a história daquele discípulo e ficou muito conhecido por isso, Tomé. Ver para crer. E no versículo 24, no final, ele disse, olha, depois de verdade, de fato, viram isso, viram aquilo, mas não viram. Aí você vê no verso 25, e quando chegou nesse ponto, Jesus não aguentou mais. Ele interrompeu aquele relato e deu uma bronca de todo o tamanho naqueles dois. Diz, vocês são retardados. A palavra é essa. Vocês não creem aquilo que a Bíblia, está escrito lá na Bíblia? Otários e nécios, para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, aqui está a chave da questão. Vocês não entendem, custa entender, tem dificuldade. Apesar de toda a exposição bíblica que aquele companheiro de viagem lhes fez, né, do verso 26 ao verso 27, eles ainda não reconheceram Jesus. Versículo 26 diz, olha, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, aqui nos chama a atenção, algo que precisa ser muito claro nas nossas vidas. A ressurreição de Jesus não é a questão de você ver Jesus aparecer para você, mas você crer naquilo que os profetas e os apóstolos já escreveram a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vivemos nessa era, né, muito dependente da visão, né, onde é mais importante ver do que ouvir. Uma geração midiática, grudada no celular, na TV. Nós temos que ver as coisas para poder crer, e hoje em dia está difícil até crer naquilo que se vê, né, por
tanta manipulação de imagem que as pessoas nem sabem mais o que estão vendo. E muitos hoje se dizendo apóstolos, profetas, mas desconhecendo inteiramente tudo que a Escritura revela. Essas pessoas criam uma própria teologia, distante da revelação bíblica, e com isso enganam a muitos que não têm conhecimento da palavra. Aqueles discípulos que caminhavam ali queriam ver para crer, porque esperavam que o Messias de Israel, como eu já disse, iria agir política e economicamente, e não espiritualmente. Por incrível que pareça, nós hoje, depois de 2000 anos de história, estamos repetindo esse mesmo erro no meio evangélico, trazendo esperanças falsas ao coração de muitas pessoas, prometendo aquilo que Jesus nunca prometeu na sua palavra. Por isso, irmãos, a importância da exposição bíblica, fiel ao texto da palavra, ao texto sagrado. Por isso nós rejeitamos de modo completo qualquer outra revelação ou qualquer outra interpretação trazida por qualquer pessoa, ou por anjo, ou por quem quer que seja, porque a revelação de Deus já está aqui. O que é que nós precisamos fazer? Crer. Crer nessa revelação. E notem uma coisa muito importante, irmãos. Jesus estava ali caminhando, conversando, expôs para eles a Escritura, mas Jesus não fez um sinal para mostrar que ele era o Messias. Jesus não fez nenhuma coisa espetacular ali com eles. Poderia ter feito, caminhando com ele, de repente, fazer uma coisa extraordinária ali, aí eles iriam, como fez depois, quando ele desapareceu. Mas Jesus não fez sinal, Jesus expôs as Escrituras. Começando lá por Moisés, passou na Bíblia toda explicando o que falava sobre ele. Lhes expunham tudo o que constava nas Escrituras. Eles queriam, Jesus queria que aqueles homens crescem na revelação bíblica, que era suficiente. Não precisava de mais nada. Isso nos chama muita atenção e precisamos disso, irmãos. Como está o nosso conhecimento da palavra? Temos realmente crido em tudo quanto está escrito nas Escrituras Sagradas? Ou nós vamos ser repreendidos por Jesus tão violentamente como aqueles discípulos foram? Versículo 29, diz que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Mais tarde, esses homens vão confessar que o coração deles ardia quando Jesus lhes expunha as Escrituras. E por isso convidaram Jesus: fica conosco. A gente pergunta qual tem sido o efeito da Bíblia, da pregação na sua vida. Jesus prometeu: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que Jesus caminha com você todos os dias da sua vida. Mesmo que você não o veja como aqueles discípulos não viam, ele está a seu lado. Nós precisamos dos olhos da fé, crer nessa palavra: eu estou convosco. Mas nós queremos ver, se Jesus não está aqui, a palavra dele já fica um pouco de lado. Eles criam. Eles precisavam crer. Jesus caminha ao seu lado. Por que ficar abatido, derrotado, frustrado, atrás de outras coisas?
Porque dia a dia Ele está com você, Ele está com o seu povo, Ele não nos abandona. Mas queremos ver, mas não queremos crer nessa promessa gloriosa do Senhor para as nossas vidas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que Ele disse? Hein? Ali, aqui, eu estou no meio de vocês. Não é isso que Ele disse? E você crê nisso ou você está esperando que Ele apareça aqui? Precisamos crer na palavra, meus irmãos. Nós nos reunimos aqui não é para cantar alguns cânticos, para ouvir alguém falar, para achar que a banda é boa ou ruim, que o Abraão canta bem ou mal, essas coisas, nada. Estamos reunidos aqui porque Jesus está aqui. Como estava com aqueles discípulos no caminho, apesar de não vermos como eles não viam, por causa da nossa incredulidade. Ele está aqui nos elementos da ceia do Senhor. Como eu disse mais tarde, eles reconheceram que a palavra de Jesus queimava o coração deles. Eles não sabiam quem era aquele companheiro que explicava a Bíblia para eles. Mas a explicação de Jesus atingiu o coração deles. Estava aquecido, estava ardendo. E aqui, irmãos, precisamos aprender que não importa quem é o expositor da palavra, se ele é fiel ao texto bíblico, mas que nós precisamos ouvi-lo, como ouviríamos se fosse o próprio Senhor Jesus falando conosco ao vivo. Não é quem fala, mas é o que é falado, é a exposição da palavra, que deve mover os nossos corações. E às vezes nós somos tão frios diante da palavra de Deus, não deixamos que ela penetre no nosso coração, que ela mude a nossa vida. Ficamos esperando se aparecer alguém dizendo alguma coisa mais extraordinária, ou viu anjo, ou viu não sei o quê, nós vamos arrepiar, vamos ouvir o testemunho. Mas e a palavra de Deus não queima o nosso coração? E a minha oração e meu clamor a Deus é para que a exposição da palavra de Deus leve você a dizer a mesma coisa que aqueles discípulos disseram àquele companheiro que ainda não sabia o que era Jesus. Naquele primeiro domingo da ressurreição, dizer: fica comigo, fica conosco. Quando nós dissemos isso a Jesus, eu quero dizer a você, se você disser isso, os seus olhos espirituais serão abertos, como foram daqueles discípulos. Seus olhos espirituais serão abertos. E você verá Jesus em toda a sua glória, não fisicamente, mas espiritualmente. E desta vez, Ele não vai desaparecer diante de você, como fez com aqueles discípulos, mas Ele vai capacitar você a ver com os olhos da fé a glória de Deus. Levará você a contemplar a ceia do Senhor e os elementos da ceia com os olhos da fé. Mas quando aqueles homens foram tocados pela palavra, e quando eles viram Jesus partindo o pão, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Precisamos, irmãos, nos abrir à exposição da Escritura.
Se alguém está pregando aqui, expondo a Escritura, preste atenção. Deixe Jesus, deixe o Espírito falar com você. Não se feche, não querer ver outras coisas. A palavra basta. E o que aconteceu com aqueles homens? De repente, diz aí no versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles não perderam tempo. Foi tão impactante ver Jesus por uns segundos. Eles haviam caminhado 11 quilômetros, agora voltam 11 quilômetros numa batida só. Porque tinham algo para falar, porque tinham algo para anunciar. Eles que estavam abatidos, desciam, vão para longe de Jerusalém, de repente voltam, cheio de entusiasmo, de alegria, porque o coração agora ardia, agora os seus olhos viam. Irmãos, quando nós somos tocados pela ressurreição de Jesus, não dá para ficar indiferente. Esse acontecimento único no mundo, tudo passa nesse mundo. As pessoas mais importantes passam, mas Jesus venceu a morte, vive, reina. Isso deveria mover o nosso coração para anunciar a esse mundo caído, a esse mundo cansado, frustrado, esse mundo onde a morte domina, que o nosso Deus venceu a morte. E eu vi, e eu contemplei, e eu contemplo na sua majestade quando estou adorando, quando estou orando, quando estou recebendo a palavra. E sabe, você tem andado frustrado com a igreja, com a sua vida, sem ânimo. Mas esse é um tempo de voltar para Jerusalém, como aqueles discípulos. E quando você voltar para Jerusalém, como eles fizeram, o que eles encontraram? Segunda parte do versículo 33 disse: voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Voltaram para Jerusalém, voltaram para a adoração, voltaram para o meio do povo de Deus, que estava ali adorando. E o que aconteceu com eles? Versículo 36, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Aleluia. Jesus poderia aparecer aqui no nosso meio, irmãos, dizer essas mesmas palavras, porque Ele é o mesmo. Por que Ele não faz isso? Porque Ele quer que você creia na sua palavra, quer que você creia na revelação dEle, que a palavra dEle seja suficiente na sua vida. Nós estivemos estudando Hebreus hoje pela manhã e vimos que Deus, além de prometer que daria uma descendência a Abraão, Ele jurou. Porque nós somos tão tardios em crer que o Deus que não pode mentir precisa até de jurar para que a gente creia. Jesus não aparece porque o justo viverá pela fé na palavra de Deus. E se você ainda não provou o poder da ressurreição, esse é o tempo de você se arrepender e crer naquele que é poderoso para vencer a própria morte e dar a você a vida eterna. Dentro de poucos dias, como já disse, estaremos celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Que estes dias, que essa data tão importante, sejam dias de reflexão na sua vida, sejam dias de arrependimento, de uma busca mais intensa do Senhor, seja um dia para você honrar o Senhor com as primícias dos seus bens e com a vida consagrada, para correr e proclamar
O meu Deus vive. O meu Deus venceu a morte. E eu o sirvo, eu o exalto. Que não seja apenas mais um feriado para você desfrutar, e nada errado disso. Mas seja um tempo para você estar na presença do Senhor ressurreto, que vive e reina soberano sobre este universo. O coração daqueles homens ardia quando Jesus explicava a palavra. Será que o nosso coração arde pela ressurreição de Jesus? Pelo fato de que a morte foi vencida? Será que o nosso coração é tocado pelo desejo de sair correndo a anunciar essa verdade? Como estamos diante dessa verdade, irmãos? Jesus foi reconhecido por eles no partir do pão. É interessante que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E na linguagem do Novo Testamento, muitas vezes a ceia é chamada do partir do pão. É interessante. E que nesta noite o Espírito Santo possa abrir os seus olhos espirituais para que você reconheça Jesus nestes elementos. Para que você veja aqui de fato e de verdade a presença espiritual de Jesus entre nós. Creia, testemunhe que o Senhor ressuscitou e que você já o viu pelos olhos da fé. Cuida de ti mesmo e da doutrina. E o tema desse mês é cuida da tua mente. Não deixe que a sua mente seja ocupada por essas teologias falsas, por ideologias malignas, perniciosas, ou por notícias falsas ou pretensas revelações, ou que seja sair pelos noticiários, mas pelo contrário, que você faça aquilo que a Escritura diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a palavra de Deus possa ser viva e poderosa no seu coração. E possa transformar a sua vida como transformou daqueles discípulos, que eram discípulos, mas não tinham uma verdadeira experiência de transformação com o Senhor.